Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan enfim, tô trazendo aqui pra vocês todas as 14 expansões de domínio mais poderosas de Jujutsu Kaisen explicadas do canal do Bruno Bandeira. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Bruno Bandeira, que ele merece pro excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Vou deixar meu like pra fortalecer, já sou inscrito, o sininho já está ativado. Qualidade full como sempre, rapaz. Que é isso? 1080p Premium HD, taxa de bits melhorada? Ai, não dá pra... Só Premium. Como 1080p padrão mesmo, velho. Enfim. 3, 2, 1 e play. Expansões de domínio são o pináculo das batalhas Jujutsu e até hoje já apareceram. Cara, eu já comentei, né? Eu achei que tem defeito sim, eu tenho que reconhecer. A gente ficou em êxtase, assim, no primeiro episódio da nova temporada. Eu sou muito fã de Jujutsu, mas parando pra analisar, comecei a assistir um vídeo aí de outros pessoal, assim, críticos, né? E a gente tem que reconhecer que tem problema assim. Tem um bagulho que me incomodou um pouquinho. Não cheguei a comentar, mas foi o contraste da animação simplificada em comparação com o ambiente detalhado. O personagem dá um contraste muito brusco em relação ao ambiente e fica esquisito. Deixando o fanboyzismo de lado, né, velho? O êxtase. A gente tem que reconhecer que essa temporada os traços são diferentes, mas não dá pra gente passar pano não, né, velho? Eu amo o Jujutsu, mas é foda. E eu acho que eu tô com azia, velho. A garganta tá meio queimando. E assim, o trailer entrega um estilo de animação, enquanto o no anime já é outra. Eu achei assim que um detalhe ou outro eles iam dar uma simplificada e em outros momentos mais sérios eles iam dar uma caprichada. Mas aparentemente não vai ser isso não, velho. Acho que vai ser bem simplificadão assim mesmo durante o anime inteiro, cara. E isso me desanimou um pouco, sabe? Mas enfim, vamos ter que continuar assistindo pra gente, né, pegar a ideia aí e a gente vai opinando com o passar do tempo. Serão mais de 10 expansões de domínio diferentes na obra, cada uma com suas características únicas e que eu tenho certeza de que a maioria delas você nem sequer conhece. Nessa hora você vai ficar pensando aqui quantas você conhece contando nos dedos. Então hoje a gente vai conhecer em detalhes todas as expansões de... Cara, que eu me lembre, velho, eu só conheço a do Gojo, a do Sukuna. E eu tava em dúvida, mas aparentemente deve ser, né? Aquela do Megumi ali, lá na reta final lá do anime, lá da primeira temporada. Que ele fica malucão lá, ele fica insano. Aquilo lá eu acho que é a expansão de domínio também, né, velho? Eu acho que é isso, velho. Eu não lembro de outros. Ah, tem a expansão do Jogo também, que ele apresenta pra gente na primeira temporada. Eu acho que é isso, não lembro de outro. domínio que existem em Jujutsu Kaisen e os seus respectivos usuários, além de, claro, ranquear essas habilidades da mais fraca até a mais poderosa para o vídeo ficar ainda melhor. Ficou curioso? Fique então sabendo que na playlist exclusiva de Jujutsu aqui do canal você encontra só vídeo top como esse aqui, e para você não perder os próximos, lembra, aproveita de conferir nesse momento a sua inscrição aqui embaixo, galera, e se o sininho também tá ativado, 2023, a segunda temporada de Jujutsu tá vindo aí, e vai ter muito vídeo aqui para vocês. Mas primeiro é importante a gente relembrar o que exatamente é uma expansão de domínio, então vamos lá. Sendo possivelmente o recurso e técnica de barreira mais complexo no arsenal de feiticeiros e maldições, uma expansão é nada mais do que a projeção do domínio inato do usuário dentro de um ambiente separado, formado por uma barreira, usando uma quantidade abismal de energia, e o que ativa... Ah, é, tem a expansão do Mahito também, velho. Lembrei, tem a expansão do Mahito também, que é apresentado pra gente. A técnica costumam ser símbolos feitos com as mãos, que remetem a... Pera aí, rapaziada.
Ah, tá, nem aqui em casa não, desculpa. Conceitos budistas e de outras religiões orientais. Ao fazer isso, o usuário consegue impor restrições e regras para si e também para o seu oponente, conseguindo também ampliar os conceitos da sua técnica amaldiçoada, além de gerar o efeito de um acerto Caraca, garantido, véio, parece até que eu nem dormi essa noite. Em alguns casos, esse acerto pode até significar a morte do seu oponente, sem chance dele se defender. Pô, expansão bonitaça, né, velho? Foda pra caralho isso, né? E quanto maiores são as restrições que você cria para si, maiores são os efeitos da sua. Ai, mano, uma coisa que eu tenho saudade é desse olhinho brilhante, assim, ó, dessa temporada, velho. Que eles diminuíram a qualidade do Gojo nessa segunda temporada. Ai, saudade desse olhinho aqui, ó. Mas não tá feio não, tá? Expansão de domínio, a clássica balança de quanto maior o risco, maior também o retorno. O Megumi descreve isso muito bem dizendo na sua primeira expansão que o que ele estava fazendo era basicamente expandir e ser mais esse momento que eu falei com você, quando ele fica insano. Da sua técnica. Existem também algumas formas de se lidar com a expansão de domínio, como por exemplo, caso um usuário de Jujutsu seja preso num domínio, ele pode tentar usar um domínio simples, que ergue uma barreira em volta dele próprio que o protege dos efeitos de um domínio, contanto que ele não se mova. Pode também tentar contra-atacar o acerto garantido, quando for algo físico com uma energia igual ou superior. E em terceiro, o método mais eficiente, que é expandir o seu próprio domínio, onde nesse caso o mais refinado acaba ganhando e sobrepujando o outro. Detalhe importante, inclusive, que eu vou acabar usando aqui nesse vídeo para tentar ranquear alguns domínios que nunca colidiram. Então uma expansão de domínio nada mais é do que uma técnica de barreira, onde além de você criar um espaço onde o seu inimigo fica impossibilitado de sair, a não ser que consiga combater a expansão de alguma forma, esse é um espaço que te fornece também uma vantagem de terreno com a... Galera, eu assisti, tá? Eu fiquei curioso, achei que tinha acabado a luta, então eu queria saber a resolução. Eu assisti resumo do capítulo 229, então... E não acabou a luta ainda, né, velho? Eu achei que tinha acabado, mas não acabou. Então, tomei spoiler de graça. Enfim. E qual a expansão que é mais forte? Do Gojo ou do Sukuna? Que eu não fiquei... Acho que... eu não quero dar spoiler não, velho. Deixa quieto. Amplificação das suas habilidades e onde você determina as suas próprias regras dentro daquele mundo. E agora que já tá todo mundo dominado, vamos começar a nossa lista ficando em 10º lugar, tendo os domínios de Yuta Okkotsu, Ryu Ishigori, Uro, Takako, Yuki Tsukumo e a maldição Hanami. Ué, como assim um monte de personagens junto? Como assim de uma vez? A única razão que me faz deixar essas expansões em último é o fato de a gente não ter visto o real potencial dessas técnicas e nem sabemos nada sobre essas condições e acertos garantidos, e é por isso que elas ficam todas juntas em 10º lugar. Esses domínios não são necessariamente os mais fracos, afinal temos 2 dos 4 feiticeiros de grau especial, uma das maldições especiais e outros 2 feiticeiros barra pesada. Mas infelizmente a gente não tem informação nenhuma sobre essas expansões. Mas num resumo rápido, os domínios do Yuta, do Ryu e da Uro chegaram a colidir no mangá, mas logo se desfizeram. Um cenário já naturalmente muito complexo e delicado, que é o embate entre 2 domínios, foi elevado a outro patamar com o encontro de um terceiro e outras Cara, olha isso, velho. Muito foda, mano, as artes. Variáveis externas, o que levou todo o cenário a implodir e por isso não vimos nada dessas expansões. Por outro lado, temos os domínios da Hanami e da Yuki. A Hanami, por exemplo, como vocês bem se lembram da primeira temporada, teve que cancelar a ativação do seu domínio para poder fugir devido à chegada do feiticeiro mais forte, Satoru Olha esses olhos aí. Já a Yuki, feiticeira de grau especial e sensei do Todo, Aoi Todo, lembram dele? Na sua luta com o atual vilão do mangá Kenjaku, foi confirmado que ela possui sim um domínio, mas não o usou em decorrência de um plano feito em conjunto com o mestre Tengen. Ou seja, nós não temos nem ideia de como funcionam os domínios de todos esses personagens, então eles acabam ficando em último e mais como uma menção honrosa aqui só pra gente listar que eles realmente possuem um domínio. Agora sim, em 9º lugar temos o domínio do prodígio do clã Zenin, atual líder do clã e usuário das 10 sombras Megumi Fushiguro. Vamos lá, por que uma expansão
expansão tão promissora e hypada de um personagem com tanto potencial tá tão baixa nessa lista? E a resposta é simples. O Megumi não é um bom usuário de técnicas de barreira. Até hoje, o Jardim das Sombras Justapostas, que é o nome da expansão de domínio dele, permanece em sua forma incompleta. Isso porque o Megumi consegue... Eu não quero dar spoiler dos capítulos recentes, deixa externalizar quieto. o seu domínio inato, mas não consegue fazer isso dentro de uma barreira. Essa limitação faz com que algumas características do seu domínio dependam do local em que ele ativa a sua técnica. Tanto que, na sua luta contra o Regie, ele levou a batalha até um ginásio fechado para que o ambiente servisse como uma pseudo-barreira. Se vocês lembrarem do começo do vídeo, parte importante de um domínio é criar um espaço separado usando uma barreira. Se bem que esse vídeo já tá dando spoiler do mangá, né, velho? Permitiu que o domínio, ainda que continuasse incompleto, evoluísse um pouco graças ao espaço mais controlado. Com isso, as sombras no chão, que antes eram desorganizadas e caóticas, se estabilizaram e uma espécie de vértebra gigante apareceu atrás do Megumi, que logo veio a desaparecer. Ainda não conhecemos os limites dessa expansão, mas ela, em sua forma incompleta, já permite que o Megumi crie um clone de si, mesmo usando as sombras, e invoque Shikigamis mais livremente e em maiores quantidades, como ele mostrou no fim da primeira temporada, invocando 2 nuas simultaneamente e também invocando um elefante do teto na sua luta contra o Regie. E como uma extensão da sua técnica inata, todo o ambiente é considerado a sombra do Megumi. E caso o seu oponente mergulhe nessa sombra, ele cairá infinitamente. Mano, olha a cara do Megumi aqui. Caralho, velho, que foda. Até a desativação do domínio, e enquanto ele está caindo, a sensação é a mesma que afundar eternamente no oceano, causando assim, eventualmente, morte por sufocamento. E outro recurso interessante usado nas 2 vezes em que ele usou o domínio é se esconder nas sombras, desativar a expansão e sair em uma sombra próxima, pegando o seu oponente de surpresa ou escapando. Em 8º lugar, agora com uma das expansões mais únicas e interessantes da obra, a Sentença do Suicídio Forçado, ou Sentença Mortal, do ex-advogado Higuruma Hiromi, personagem-chave do jogo do abate e prodígio em Jujutsu. Começando pelo seu nome, curiosamente, o primeiro nome dele faz referência a uma pena em que o imperador permitia que um súdito que o ofendeu tirasse sua própria vida ao invés de ser desonrado com uma execução, que tem tudo a ver com o seu domínio, né? Já que a gente tá falando aqui de um ex-advogado criando uma expansão de domínio que se resume a um tribunal. Mas como que o seu domínio funciona? Vamos lá. Quando a barreira se fecha, é formada uma espécie de tribunal com várias guilhotinas de fundo, com o usuário e o seu oponente frente a frente e o Shikigami do Higuruma sendo o juiz atrás dele. Dentro do domínio, nenhuma das partes podem usar qualquer tipo de violência a não ser a verbal, ou seja, xingar tá liberado. E com um comando do próprio Higuruma, um julgamento seguindo a Constituição do Japão começa. Olha só que interessante, né? O juiz, que dentro do domínio sabe de tudo sobre qualquer indivíduo que lá esteja, apresenta uma acusação. Detalhe importante é que, para que o julgamento seja justo, o juiz não compartilha essas informações com o Higuruma, exceto por uma exceção, o chamado envelope de provas. O usuário recebe esse envelope de provas e cabe ao oponente se provar inocente da acusação, sendo que no envelope pode ou não haver algo que incrimine de vez o acusado após a sua tentativa de defesa. E como um verdadeiro julgamento, o acusado pode escolher ficar em silêncio, confessar ou negar o crime, e a pena será decidida com base na eficácia da opção escolhida e na retaliação do Higuruma com as... Cara, quando eu peguei pra ler mangá pela primeira vez, eu fiquei totalmente perdido. É porque a gente tá acostumado a ler da esquerda pra direita, né, velho? Já no mangá é diferente, é da direita pra esquerda. Depois que eu entendi isso, facilitou demais a leitura. No começo eu ficava muito perdido, falei, caralho, velho. Mas não fazia sentido as palavras encaixadas com as imagens não pareciam estar numa sincronia boa. Aí depois que eu percebi, direita pra esquerda, né? Aqui a gente é acostumado da esquerda pra direita. Mas lá não, direita pra esquerda. Depois que eu peguei isso daí, velho, aí facilitou demais. Supostas provas. Ao final desse processo, o juiz irá decidir se ele é culpado ou inocente, e caso seja culpado de um
Eu só aprendi isso vendo vídeo, tá ligado? Igual aqui, ó. Onde o Bruno cita ficar em silêncio, confessar e negar. Aí tu olha aqui, tá negar, confessar, ficar em silêncio. Aí assistindo o vídeo aqui que eu peguei. Ah, ficar em silêncio, confessar e negar. Ah, então é direita pra esquerda. Assistindo o vídeo que eu peguei isso daí, tá ligado? Que eu aprendi. A retaliação do Higuruma com as supostas provas. Ao final desse processo, o juiz irá decidir se ele é culpado ou inocente e, caso seja culpado de um crime não grave, o oponente tem a sua técnica inata confiscada e ele fica incapaz de utilizá-la por um determinado período de tempo. Caso o acusado não tenha uma técnica inata, ele fica então incapaz de usar energia amaldiçoada. Como em um julgamento real, caso o acusado não se declare culpado, ele pode pedir até 2 revisões de processo. Como disse anteriormente, esse domínio reflete as leis do Japão e que acarretam um novo julgamento e, nesse caso, uma nova acusação. Já penas posteriores são mais graves e a tendência é que o Shikigami, dito ser impaciente pelo próprio advogado, opte eventualmente pela pena capital. Mas quando é decidido que a saída é a pena de morte, o Higuruma recebe a espada do carrasco, que mata o alvo no primeiro toque e garante um fim rápido para a luta. Esse é um domínio, galera, que favorece muito a inteligência e a argumentação, e um dos mais complexos, eu diria. Em 7º lugar, temos o domínio mais extenso e complicado da obra. Porra, Bruno, mas o anterior não foi complicado o suficiente, não? Não. Ah, lembrei. O assassinato inerte do apostador, em tradução literal, ou simplesmente apostador incansável do estudante do 3º ano, Hakari Kinji. Muito foda. E não, eu não estou exagerando quando eu digo que esse é o mais complicado de todos, porque até o próprio autor da obra assume que exagerou um pouco, dizendo com todas as palavras que estaria tudo bem continuar e pular a explicação da técnica e simplesmente entender que, abre aspas, quando ele acerta um jackpot, às vezes ele acerta novamente em sequência e às vezes não. E é isso. Mas eu vou dar uma explicação bem breve do funcionamento desse domínio e ignorar todos os seus trilhões de detalhes pelo bem da sua sanidade e da minha. Em resumo, essa expansão é como se fosse uma máquina de pachinko, que é um jogo de azar japonês, tipo o jogo do bicho, né? Em paralelo aqui. Hakari, então, tem que conseguir um jackpot enquanto ele luta com o seu adversário e, caso ele consiga, é concedido a ele energia amaldiçoada infinita por um tempo de 4 minutos e 11 segundos. Com isso, além de golpes brutais usando 100% da capacidade do seu corpo sem se cansar, Hakari fica virtualmente imortal, uma vez que, devido ao enorme volume de energia, o seu corpo realiza a técnica reversa espontaneamente a velocidades incomparáveis, se regenerando de praticamente tudo. Ao fim desse tempo, Hakari já pode expandir novamente o seu domínio e agora, já nas suas capacidades normais, tentar acertar outro jackpot e repetir assim o ciclo, tornando ele um personagem praticamente invencível numa batalha de resistência. Os vários detalhes que eu deixei de fora aqui estão relacionados às probabilidades de se atingir o jackpot dada X ou Y condição, mas essas coisas realmente não... Ah, por isso que eu não entendi porra nenhuma quando eu reagi a um vídeo sobre essa parte do mangá aí, velho. É complicado então pra caralho, né, velho? Não fazem muita diferença, a não ser que você seja um entusiasta muito assíduo de máquinas de pachinko, o que eu acho um pouco difícil. Então, apesar do Hakari não ser do tipo morte e esse vídeo é patrocinado pela brincadeira garantida, o seu domínio acaba sendo a sua arma principal. Em 6º lugar, temos o Horizonte do Skanda Cativante, da maldição especial de desastre Dagon. E eu diria que é justo colocar ela praticamente empatada também aqui com a expansão do jogo, o Caixão da Montanha de Ferro. Afinal, as maldições especiais fora o Mahito não se diferem muito em nível de poder. Considerando também que a expansão do Dagon é bem mais única e não apareceu no anime, eu optei então por explicar só ela e deixar a do jogo como uma menção honrosa aqui, mas considerem as duas pareadas. Vamos lá, lembram daquela praia em que a gente vê os vilões conversando lá na primeira temporada? Então, aquela praia é, na verdade, o domínio
do Dagon, olha só, galera. E eu digo que a expansão do Dagon é única por causa do seu acerto garantido. O domínio invoca um ambiente costeiro, como a gente viu, com uma praia paradisíaca e um mar exuberante, combinando com o tema de água da própria maldição. O seu acerto garantido, então, é o Enxame da Morte, que é uma onda de Shikigamis enormes, que lembram peixes imbuídos de energia amaldiçoada e difícil de serem notados até instantes antes do ataque. Caraca, mas esse tubarão aqui tá bizarro, velho. Não bizarro de ruim, tá bizarro de... Caraca, esquisito, medonho, tá ligado? De terror mesmo, velho. É pra isso. Louco. E impossíveis também de se desviar. Esse acerto garantido é o pesadelo de feiticeiros focados no corpo a corpo, por exemplo, como o Dagon provou subjugando a Maki e o Naobito simultaneamente. Afinal, é difícil contra-atacar sem uma grande liberação de energia e a presença do próprio Dagon na barreira torna quase impossível de se lidar apenas com técnicas anti-domínio. Em quinto lugar, e começando a adentrar Palácio no da pináculo Lua. das expansões de Ventre domínio, temporal. temos então o Palácio da Zenin. Lua, ventre temporal, do antes feiticeiro Naoya Zenin, que foi morto Naoya. sem o uso de energia amaldiçoada e se tornou um espírito vingativo. Um dos feiticeiros mais rápidos do mundo e com uma técnica inata muito forte, o primo da Maki atingiu um novo pico ao se tornar um espírito vingativo. Por mais que Naoya fosse indiscutivelmente um dos, se não o feiticeiro de grau 1 mais forte, ele ainda era um tanto preguiçoso e desperdiçava o seu potencial por causa do seu orgulho. Porém, ao retornar para matar a Maki como um espírito amaldiçoado, Naoya apresentou velocidades que superavam o Mach 3, que são 3 vezes a velocidade do som, e no seu auge, ele consegue expandir o seu domínio, que tem uma das habilidades mais apelonas vistas até agora e um dos designs mais únicos, que é uma espécie de útero com um olho no centro, um tanto irônico, né, considerando que o feiticeiro em vida demonstrava ódio e desrespeito constante pelas mulheres do seu clã. Basicamente, a técnica de projeção do Naoya permite que qualquer um que ele toque tenha que seguir quaisquer movimentos que ele pensou. Caso contrário, a pessoa é congelada no ar por um segundo. Peraí. Mas não tem como eu adivinhar o que você pensou? Sim, exatamente. É por isso que a pessoa fica Tem que parada. adivinhar o que o outro pensou e seguir os movimentos que ela pensou. Não tem como. Exatamente. E já o seu domínio eleva isso a um outro patamar, onde cada célula do corpo daqueles dentro da barreira vira alvo da técnica, ou seja, devem se movimentar de acordo com a vontade do Zenin, e se parece impossível, bem, é porque é. Então um acerto garantido tão absurdo e a evolução quase sem limites do Naoya já garantem esse lugar para ele na lista. No quarto lugar da lista, sem dúvidas, está a autopersonificação. Como é que vencer uma barreira dessa daí, meu irmão? É só que se você sendo mais apelão, tipo assim, um Gojo, um Sukuna, que eles estão num nível tão absurdo que a barreira deles irão se blá, blá, blá. A do rapaz aí do Zenin, né? Da perfeição da maldição Mahito. Como a expansão dele já apareceu no anime, eu vou passar bem rápido por ela, só pra gente relembrar o porquê de ela estar tão acima nessa lista. Então vamos lá. A autopersonificação da perfeição simula uma palma da mão gigante, fazendo com que todos dentro da barreira estejam sujeitos à transfiguração de alma, que, caso vocês não se lembrem, fora do domínio precisa do contato físico com o alvo, o que garante morte quase instantânea para os oponentes. Outro detalhe interessante é que o Mahito foi capaz de expandir o seu domínio e ativar a técnica de transfiguração quando alcançou o seu auge por apenas 0,2 segundos, feito esse compartilhado apenas por Satoru Gojo, mostrando uma precisão absurda. E agora, adentrando no top 3, que o ranqueamento começa a ficar bem complicado, afinal chegamos no mais alto, no mais absoluto auge do Jujutsu, com os domínios mais mortais e com os personagens mais absurdos da obra. E em terceiro lugar, temos então o invólucro do Reino Ventral, do maestro de quase todos os acontecimentos da história de Jujutsu e atualmente utilizando o corpo de Suguru Geto, o feiticeiro de mais de 1000 anos atrás e atual vilão do mangá. Finalmente o seu nome
Kenjaku. Os seus feitos com barreiras dispensam apresentações, tendo organizado todas as regras e restrições do jogo do abate e criando diversas barreiras pelo Japão para que elas fossem chamadas de colônias onde o jogo do abate acontece. Foi dito também ser o segundo maior usuário de barreiras vivo, perdendo apenas para o próprio mestre de barreiras Tengen. Não foi revelado muito sobre as capacidades da sua expansão, mas sabemos que o seu domínio é uma expansão da técnica de manipulação de maldições do próprio Suguru Geto, que lhe assumiu o corpo, que até então pensávamos inclusive não ter uma maldição, e compartilha um feito único com o domínio do próprio Sukuna, que é o fato de não existir uma barreira externa fechando o espaço do seu domínio. O domínio acaba sendo despejado na própria realidade, uma verdadeira obra de arte representando possivelmente o auge das técnicas de barreira. O único feito, inclusive do seu invólucro do reino ventral, foi pulverizar o domínio simples da feiticeira de grau especial Yuki Tsukumo, como se não fosse nada. Kenjaku pode não ser tão forte quanto Gojo ou Sukuna, mas ele certamente está acima do grau especial e é uma força a ser respeitada no mundo de Jujutsu. Sim. E agora o nada surpreendente embate final entre o vazio ilimitado de Satoru Gojo contra o santuário malevolente de Ryomen Sukuna, o debate eterno de qual expansão é a mais forte. A verdade, galera, é que eu não tenho uma resposta definitiva. Exatamente, mano. No mangá, eu também tô... Eu assisti o capítulo recente, 229, e ainda tô em dúvida, cara. Assim, eu acho que é de um personagem aí que, né... não quero dar spoiler. Pra isso, a gente só vai saber quando o autor desenhar essa... Tipo assim, começa com um sendo mais forte, porém o outro se adapta e o do outro parece que ficou mais forte, mas... tô em dúvida ainda. Ou tá empatado, sei lá, velho. tão sonhada luta, mas eu tenho que colocar alguma em segundo lugar. Então, em segundo lugar, vamos ter o Vazio Ilimitado, a expansão do feiticeiro mais forte da atualidade e talvez da história, Satoru Gojo. Esse domínio faz jus ao personagem e à sua técnica inata, que é o Ilimitado. Com uma aparência que lembra muito o Cosmos, aqueles dentro da barreira têm o seu cérebro bombardeado por um volume infinito de informações e sensações muito rapidamente. Isso faz com que, em exposições prolongadas, o oponente simplesmente morra de forma completamente indolor, sem conseguir reagir, sentir ou sequer pensar. No arco de Shibuya foi mostrado que uma exposição de meros 0,2 segundos à sua expansão é o suficiente para fazer com que humanos normais fiquem por 2 meses em estado quase vegetativo e maldições de grau especial fiquem quase 5 minutos na mesma situação. E como o próprio Kenjaku afirma em uma batalha de domínios, ganhar do Gojo é impensável mesmo para ele e as maldições de desastre, provavelmente devido ao fato do seu domínio ser perfeitamente refinado. E finalmente, a expansão de domínio mais forte de Jujutsu Kaisen. Em primeiro lugar vem o Santuário Malevolente do Rei das Maldições e o único personagem Ryomen chamado Sukuna. de calamidade natural, Ryomen Sukuna. Sem muitas condições, detalhes complicados ou conceitos científicos, apenas poder bruto e lapidado. Com incríveis 200 metros de alcance máximo, essa expansão é quase um evento de extinção em pequena escala. Tudo com energia amaldiçoada nessa área é incansavelmente cortado com o clivar, e tudo sem energia com o desmantelar até sobrar somente pó. Quando esse domínio foi utilizado no centro comercial de Shibuya, uma área de raio de 140 metros foi completamente planificada. De seres vivos a prédios, tudo foi reduzido a nada. Esse alcance surreal ocorre porque, além do volume absurdo de energia e conhecimento do Rei das Maldições, como dito antes, não existe barreira cercando o domínio. Então, quem está dentro pode sair caso consiga, criando uma desvantagem para o próprio Sukuna e, portanto, fortalecendo o seu domínio, nesse caso, o alcance, a clássica troca equivalente. E essa ausência de barreira delimitadora faz com que o domínio seja descrito como divino.
divino. Portanto, o somatório de uma destruição cataclísmica com a habilidade indiscutível de barreiras do Sukuna me fez colocar a sua expansão em primeiro lugar, apesar de achar que uma vitória sobre o vazio ilimitado do Gojo é tudo menos garantido. Existem mais nuances que a gente poderia discutir aqui, como por exemplo, se caso o Sukuna ativasse o seu domínio, se o Gojo não ficaria imune de ser cortado por causa do seu infinito que protege o seu corpo, e apesar de parecer contra-intuitivo, o Gojo não conseguiria se proteger porque o infinito dele é counterado justamente por técnicas de barreira como expansões de domínio e amplificações de domínio, como a gente viu na luta do Gojo contra a Hanami e o jogo em Shibuya, que usaram justamente da amplificação de domínio para conseguir ter chance de acertar o próprio Gojo. Ou, por exemplo, se por outro lado o Gojo ativasse a sua própria expansão de domínio, se isso não deixaria o Sukuna vegetando temporariamente, igual aconteceu com o jogo na primeira temporada, e assim ficasse suscetível a ter a sua cabeça arrancada também, assim como foi com ele. Olha, a gente sabe que a capacidade de regeneração do Sukuna acaba sendo superior à da maldição jogo por ele ter mais energia amaldiçoada, então talvez ele conseguisse aguentar melhor a sobrecarga de estímulos dentro da expansão do Gojo. Mas o fato é que no momento em que um tentasse ativar um domínio, o outro iria ativar também, resultando assim num clash onde o domínio mais poderoso iria prevalecer. Ninguém iria se deixar ser tomado pelo domínio do outro sem fazer nada. Então, um tentou ativar, meu amigo, o outro vai ativar na mesma hora, resultando nesse clash. E olha só, até foi dito pelo próprio Kenjaku, e eu mencionei agora há pouco, que numa disputa de domínio não tem como vencer o Gojo. Só que a gente também precisa colocar essa fala em perspectiva. Não tem como o Kenjaku e as suas maldições vencerem o Gojo, ou não tem como ninguém no mundo vencer o Gojo numa expansão de domínio, incluindo o Sukuna. Não tem como a gente saber ao certo, mas é muito provável que a fala dele esteja se referindo a ele próprio e os seus subordinados. Mas pensando como um roteirista, o mais provável é que numa disputa de domínio entre esses dois personagens não exista um vencedor e que os dois consigam se anular. Mesmo hoje em dia, assim, nos capítulos recentes, eu acho que é pau a pau, né, velho? Acho que empatou ali e é isso aí. Em nível de poder, e ninguém consiga usar a sua expansão de domínio um no outro, para que pelo menos assim a gente possa ter uma luta de verdade entre eles dois, senão acaba não tendo a mínima graça. E a gente já viu que duas expansões de domínio podem se anular se elas estiverem mais ou menos ali no mesmo nível, como foi o primeiro exemplo que eu citei aqui nesse vídeo, com o choque de 3 expansões de domínio ao mesmo tempo. Mas essa é óbvio uma discussão que vai longe, e alguém precisava ficar no top 1 e alguém precisava ficar no top 2, mas o mais justo, óbvio, na verdade seria fazer um vídeo inteiro só sobre esse assunto, então comenta aí embaixo se vocês querem ver, que pode ser que eu traga com boa parte hoje de em certeza dia, e aí, aí, né? recentemente, Mas por enquanto você pode aproveitar para conferir esse vídeo aí que vai aparecer na tela sobre a queda do Itadori, que ficou super legal, uma análise minuciosa sobre o personagem e o quanto eu acho ele que eu tô quebrando minha cadeira, rapaziada, Shibuya, é isso. que vai ser justamente o que a gente vai ver também na segunda temporada do anime. Vídeozão sensacional, rapaziada. Eu gostei demais, cara. Pô, cada expansão pica das galáxias. Aquela do primo, irmão. Agora eu esqueci. Essa aqui, ó. Nossa, parei o mouse em cima certinho. Essa daqui eu já vi ela no mangá. Já vi um capítulo que mostrava essa expansão aqui. Então eu já tava meio ligado. Por isso que eu não me surpreendi tanto, tá? Porém eu não sabia que ela era roubada pra um carvalho, tá ligado? Muito pica. Do Sukuna e do Gojo, né, velho? Do Gojo a gente já conhecia. Ah, se bem que a do Sukuna também já foi mostrada lá no início, né? Assim, na primeira temporada. Mas mesmo assim, velho, eu acho que as duas expansões estão empatadas, velho. Assim, sei lá, velho. Eu não sei definir qual que é mais forte. Mesmo hoje em dia, tá ligado? E, cara, a do Tribunal eu achei bem massa também. A do Megumi fica lá atrás. E hoje em dia, rapaziada? E hoje em dia aí, né? Com esses acontecimentos recentes aí? Não sei, né, mano? Cara, bem massa mesmo, bicho. O Yuta em 10º ali, eu pensei, caraca, como assim, tá ligado?
Mas é porque a gente não sabe o potencial máximo dela, não foi mostrado muito ainda, né, rapaziada? Então, por falta de feitos, ela acaba ficando lá em 10º, né, mano? Acredito eu. E o Yuta, até onde eu sei, porque eu me surpreendi muito, porque pelo que me falaram, no filme ele tem um puta potencial, e pelo que falaram no mangá ele é absurdo, tá ligado? Pega o Yuta do filme e eleva a 10ª potência, é o que falaram pra mim, que ele é no mangá, tá ligado? Então assim, muito pica. E o Kenjaku, caralho, Kenjaku também é muito foda, velho. Sinceramente, o Mahito aqui em 4º é autopersonificação da perfeição. Interessante também. Mahito, absurdamente foda, né, velho? Enfim. Cara, videozão brabo, sensacional, bem explicadinho. Parabéns, Bruno Bandeira. Tivemos a do Hakari também, né, velho? Do Hakari, eu reagi a um vídeo de um cara do... Eu não lembro qual canal foi. E eu não entendi nada da expansão do Hakari. E o Bruno aqui agora explicou melhor pra gente, né? Ele explicou que é melhor não explicar. É isso aí. Você quer entender a explicação do Hakari? Não tente entender, tá ligado? É tipo Jojo. Só faltou ter bizarro no nome. Não tente entender. Cara, impressionante, velho. Só gente apelão. Incrível. Enfim. Lembrando, rapaziada, não sei se eu já falei. O link do vídeo original na descrição. Vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal do Bruno Bandeira, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Comentem a opinião de vocês. Comentem qual a sua expansão favorita. Cara, na minha opinião, assim, de todas que eu vi desse vídeo aqui, cara, sendo bem sincero, eu não sei, velho. Tá do vídeo. Cara, eu achei a da sentença ali, mortal, achei bem massa, velho. Ah, mano, não sei, velho. Eu vou com a do Sukuna lá, que é aquele negócio de vaporizar tudo a um acertar em pó. Achei roubada pra caralho, né, velho? Ah, não sei, velho. Não sei, amigo. Pô, vou com a do Sukuna, vai. Comentei, qual a sua expansão que você mais gosta? Enfim, vou ficando por aqui, rapaziada. Um abração, valeu, falou e eu fui. Guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe. Gotta be